É isso aí, meus amigos. Começamos agora nosso primeiro episódio de 2023, primeiro episódio do Humaniza Podcast. E, mais uma vez, agradecendo nosso patrocinador master, a barbearia Big King, pelo espaço. Então, venham aqui. Deixar o cabelinho na régua, né? Começar o ano com aquele nevou, por que não? Tô doido pra fazer. Carnaval tá aí já. Carnaval, tô me controlando até o carnaval. E, bom, a gente começa o ano tocando num assunto que é importante, né? Dentro das nossas pautas. E a gente trouxe uma figura aqui, que é uma das figuras mais importantes do estado do Rio de Janeiro. Ele é professor e doutor em História Comparada pela UFRJ, fundador do CEAP, Centro de Articulações de Populações Marginalizadas, que é uma ONG sem fins lucrativos, atuante no combate à intolerância religiosa e ao racismo. Ele também é babalaô e babalorixá de candomblé e militante de direitos humanos no combate à intolerância religiosa no Rio de Janeiro. É ele, o nosso professor Ivanildo Santos. Professor, bem-vindo. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Começando o ano sendo sabatinado. O prazer é todo nosso. Uma grande honra ter uma liderança aqui como o senhor, que trabalha aí há tanto tempo nessa pauta que é importante, né, de combate à intolerância religiosa e também ao racismo. Mas antes da gente falar desses temas, a gente quer saber, né, quem é o Ivanir pela voz e pelo próprio Ivanir, né? Então, queria que o senhor se apresentasse. Não, eu sou expressão mais genuína do que é o povo brasileiro, né? Eu nasci na favela do Esqueleto, que era onde é o UERJ hoje, né? Porque a gente sabe que onde está o UERJ ali era a favela do Esqueleto, de que nos anos 60 o pessoal foi removido para a Vila Kennedy, uma parte, outros estão na Cidade Alta. Filho de uma campista, que veio ser empregado doméstico aqui no Rio de Janeiro, e conheceu um baiano que era um mecânico, e do qual eu nasci. Depois, essa mulher ficou sozinha, né? Só com um filho, e ela foi se prostituir na Praça 11, chamada Zona do Mangue. Né? E aos 8 anos de idade, ela teve o filho retirado dela e colocada no SAM. Então, foi criado no SAM, que posteriormente virou FUNABEM. Então, foi criado em família, na família. E que aos 14 anos, como aluno da FUNABEM, né, SAM 60, 64 virou FUNABEM, né? Em 68, eu saio de uma escola lá de Jacarepaguá, depois de ter passado por Teresópolis, sou levado para Quintino, para a Escola 15, através de um amigo que morava na Praça 11, eu volto à Praça 11 para ver se encontrava minha mãe. Então eu descobri que ela tinha morrido. A versão oficial que se deu ali, que me deram na época, é que ela tinha se suicidado, ela tinha jogado álcool no corpo e tocado fogo. Voltei, fui músico, aprendi música na FUNABEM, né? Tocava clarineta, depois tive tuberculose, fui obrigado a fazer percussão, a aprender violão. Quando eu saio da FUNABEM, eu vou dar aula de música para sobreviver. Posteriormente, eu entro na universidade e vou criar a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM com outros companheiros. Vamos fundar a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM. Posteriormente, vamos falar sobre o extermínio de criança e adolescente no Brasil, a primeira entidade que vai falar sobre isso. Depois nós vamos fundar o CEAP. No CEAP nós vamos trabalhar, ter presença muito grande na questão da chacina chamada das Mães de Acari, os 11 desaparecidos em Acari, das Mães de Acari, depois, obviamente, chacina da Candelária e depois a de Vigário Geral. Nós vamos ter uma atuação forte ali, e o Zé Júnior fica lá e funda o Afro-Reg. Né? E também, nos anos 70, afinal, começa também minha militância no movimento negro. Então, fui uma pessoa forjada no movimento social. Fui formado pelo movimento social. Por que eu estou lhe dizendo isso? Se você vê toda a minha trajetória de luta na defesa dos direitos humanos, contra o extermínio de criança e adolescente, contra, ou seja, a exploração das mulheres, né? Fizemos uma campanha chamada
sou contra o tráfico de mulheres, e seja da questão racial e hoje intolerância religiosa, tem a ver justamente com essa história. Porque eu vou descobrir depois que minha mãe, na verdade, ela não se suicidou, ela foi assassinada por um policial da Invernada de Olaria, que jogou álcool no corpo dela e tocou fogo. Então, pra você ter uma noção. Então, a minha vida toda, pra você entender o que eu faço até hoje, como é que esse compromisso é um compromisso de vida, muita gente não entende isso, né? Porque que às vezes a intermediação que eu faço, as mediações, elas não obedecem certas lógicas pragmáticas da política, porque a política tem coisas muito pragmáticas, porque eu sou ligado a uma causa. Uma causa que me custou muito caro. Né? Mas não me fez uma pessoa rancorosa, não me fez uma pessoa vingativa, me fez apenas uma pessoa que luta pelo direito para que crianças, adolescentes, jovens não passem pelo que eu passei e eu tenha uma vida melhor do que eu tive. Então, esse é o Ivani. Já que você Só quis, isso, não. já que você quis humanizar, esse é o Ivani humano. Perfeito. Né? Muito bom. Mesmo na academia, eu costumo brincar com todo mundo, quer dizer, eu não fui para a academia para virar um grande acadêmico. Né? Não fui para a academia para isso. Eu fui para a academia para sistematizar a minha experiência. Porque eu antes já era um intelectual orgânico, como segundo Gramsci, sempre fui um intelectual orgânico. Embora tinha formação na graduação em pedagogia pela Notre Dame, né? Educação pela Notre Dame, mas já era um intelectual público, que se você pegar a minha trajetória, boas pautas que existem hoje de direitos humanos foi forjada por nós, mesmo a pauta moderna, contemporânea do movimento negro. Formulei a primeira Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Fui, inclusive, o subsecretário, ia ser o secretário. O secretário foi o Abdias do Nascimento, um grande ícone nosso. Sim. Eu fui o subsecretário. Então, se hoje o Estado tem na sua estrutura de direitos humanos, fomos nós que formulamos, que eu e o pessoal do CEAP, na época. Né? E toda a agenda de cotas, ação afirmativa, você vai encontrar meu nome atravessando aí essas agendas. Então, sempre fui um intelectual público. Né? Que é raro, que nem todo intelectual é público. Aquele que influencia e cria pautas na sociedade, né? E depois, por último, eu virei um intelectual acadêmico. Que é mais recente, né? Parece que eu sou um acadêmico de muitos anos, é mais recente. Né? Eu fui provocado pelo professor André Cheftarese e o Flávio Gomes, que me provocaram a entrar na academia, né? Eu não queria, nunca quis, quem me conhece sabia que eu nunca achava que a academia era um espaço, não não era um espaço importante, mas não era um espaço necessário para nós que estávamos na luta social. E eles me convenceram que sim, e eles tinham razão, né? Porque quando você fala como militante, você fala do lugar do objeto. Quando você é pós-doutor é diferente, né? Você fala de um lugar de relações de poder na sociedade. Que era uma academia, um lugar de elite, né? De uma elite muito pequena. Então, eu juntei essas questões todas, mas todas elas ligadas com formulações, contribuições para a luta social que eu faço. Até brinco, o Flávio Gomes diz uma coisa interessante, que nem todo acadêmico é intelectual. Todo acadêmico é intelectual. Nem todo acadêmico é intelectual. Né? E às vezes o intelectual também não só tem na academia. A academia legitima. Sim. Né? E é isso que eu faço com meus alunos. Você imagina, eu tenho orientando no mestrado e no doutorado o coronel da polícia, pastores, eu sou candomblessista. Entendeu? Então, formo quadros. Eu sempre digo isso, que a academia forma quadros, né? Que possa ajudar a contribuir, pensar essas questões que estão muito distantes, né? A academia ela não tem muita solução para as questões sociais, né? Ela, às vezes, a forma acadêmica, ela cria mais distanciamento, né? Do que se pensa, acessibilidade, e mais ainda, né? Ela tem o povo quer encaixar a realidade na teoria, né? Entendeu? E não olhar a realidade e produzir novas formas de pensar. Eu sempre digo que o bom da academia não é ter resposta, é construir novas perguntas. É verdade. E aí, esse setor popular que tem entrado na academia nos últimos anos, essa contribuição, essa experiência, ela tem muitos
ela não tem tido muito espaço, ela precisa ter espaço, para não ficar discutindo uma forma acadêmica se é os Estados Unidos ou se é a Europa a partir da França, né? A academia tem muito isso, coisa muito elitista, e não tem a ver com a realidade brasileira. Então, pensar o Brasil, pensar as questões sociais brasileiras, você precisa ter quadros que saiam desses segmentos e consigam entrar na academia, não para ser enquadrado, não para virar um grande acadêmico, mas para trazer contribuições de reflexões que levam a entender não só essa realidade, mas modifica essa realidade e traga direito para essa ampla maioria da população que tanto precisa. E como é que foi na vida do senhor a questão da consciência racial, assim? Porque a gente tem conversado com algumas pessoas pretas, né? E algumas delas dizem que essa questão já vinha sendo discutida dentro de casa, outras não. Como é que foi assim? O senhor sempre se enxergou como um homem preto desde jovem e enxergava essas mazelas assim que o povo preto passava, essas dificuldades? Ou teve um momento que teve um start assim na vida do senhor que o senhor falou, não, é isso? Primeiro eu fui criado em internato. Coincidentemente, todo internato que eu passei era engraçado, né? Muitos deles eram em ex-fazenda escravocrata. Isso é um aspecto importante de ser observado. A própria Escola 15, o SEI Quintino, ali era a fazenda da Bica. Né? E, curiosamente, nos internatos que eu passei, seja o lá de Teresópolis, seja o de Jacarepaguá e o de Quintino, a ampla maioria dos alunos eram negros. Essa é a primeira questão a ser colocada. Embora a gente nem pensava sobre isso, porque para todo mundo é questão de ser pobre, né? Porque numa visão funcionalista, de que a sociedade era um corpo que funcionava direito, e aí você achava que fazia a prevenção, né? Porque as pessoas elas não entendiam muito, nem a FUNABEM nem o SANDES, achavam que todo mundo ou era bandido ou seria bandido. Essa era a ideia. Na verdade, eles não sabem que a ampla maioria dos alunos dessas instituições eram filhos de empregado doméstico, de mãe solteira, que a mãe não sabia onde botar e, no final, acabava internando nesse lugar. Uma minoria muito pequena era, de fato, ligada a atos de infração penal. Né? E tinha as escolas preparadas para isso lá, mas a ampla maioria não. Então eu nunca tive nada a ver com criminalidade. Mas eram negros, pouquíssimos brancos. E na própria estrutura do internato, você percebia que os brancos tinham uma mobilidade diferenciada. Isso no próprio internato, mesmo nas mesmas condições às vezes. Alguns não, os eram de classe média e tinham um tratamento diferente. Né? Muito pouco, pouquíssimos. E eu tive um professor de música, que foi o cara o pai que eu não tive, que ele dizia, chamava Mestre Pires. Coincidentemente, ele tinha também sido aluno de internato. Né? Clarinetista, foi assessor do João Goulart. Então ele, por razões da ditadura, acabou sendo professor de música lá. Ele dizia o seguinte: vocês têm que estudar e muito, porque a cor não ajuda. Ele dizia isso. Digamos que o meu primeiro contato sobre questão racial, que é uma forma conservadora, mas era a forma vigente na época, inclusive nas famílias. Você tem que estudar porque a cor não ajuda. Você achava que a cor não ajudava. Não era o racismo da sociedade. Dizia que a cor não ajudava, como se o indivíduo, pela cor que ele tinha, não teria mobilidade social. Sim. Isso nos anos 50, 60, até os anos 70, era o que vigorava como compreensão. Né? A cor não ajuda. Não era o racismo que tinha na sociedade que impedia. Era que a cor não ajudava, como se a sua cor não ajudava. Assim foi o primeiro contato que eu tive com a questão racial. Nos anos 70, inegavelmente, as músicas da Motown viraram um grande sucesso. Nós, alunos da FUNABEM, gostávamos do Michael Jackson, Jackson 5. Sim. Né? Então, aquele conjunto negro, né? Vários negros, né? Os filmes do Isaac Reis, né? O Shaft, né? Era o que nós víamos. Então, Sim. digamos que nós tínhamos um contato com a questão racial, mesmo nesses lugares, a partir da subjetividade, Sim. não do discurso político. Eu lembro que eu estava na FUNABEM, ainda na Escola 15,
eu organizava quadrilha, não é para roubar ninguém, não, quadrilha de festa junina. Fala quadrilha, nego, o cara era chefe de quadrilha, né? De festa junina, eu organizava o baile, se quiser, era uma liderança nata. Nós organizamos um jornal chamado Grito, jornal dos alunos, que a gente estava no ginásio, naquela época ter o ginásio era ter coisa pra caramba, né? Nós estávamos no ginásio. O Grito, eu passava filme nas escolas, né? Então tinha uma mobilidade, que era o cara que trazia os bilhetinhos das meninas para os meninos, né? Isso eu já li. Quer dizer, ou seja, era uma liderança que já ali se forjava, né? Um lugar. Começou já a ouvir de articulação. Articulação ali, porque a gente já vai desenvolvendo as aptidões. As habilidades, né? E antes de eu ser desligado, quando você tem que ir embora, quando faz 18 anos, na insegurança, você não tem família, não sabe para onde vai, eu tinha um inspetor chamado Geraldo, que era professor de matemática, mas era inspetor, negro. Eu começo a negociar com ele, fazer um grêmio, com estatuto e tudo, para ter eleição, ditadura militar, para ter eleições. E aí, para ter a eleição, né, ou seja, a instituição, para me desligar, né, eu tinha mobilizado os alunos ali para fazer o grêmio e tal, na verdade, ela aceita fazer um grêmio, mas não com estatuto. Abre o grêmio como uma sala de jogos, né, e eu saio. E eu saio, aí eu tenho uma realidade, mas nesse período que eu estou ali na saída e tal, tinha um aluno chamado Jorge Carlos, tinha sido aluno comigo, saiu antes de mim, que era um pouco mais velho, um ano, tinha sido de todas as escolas que eu fui, ele foi. E o Jorge Carlos, então, um dia me leva no MAN para assistir o Passado da Herança Africana, que era montado pelo Carlos Alberto Medeiros, né, na época, no MAN, os slides, falando da história da África e tal. E ali eu começo a ter o contato com o embrionário do movimento negro contemporâneo dos anos 70 no Rio de Janeiro. Eu vou lá. E os bailes Black Power. Eu sou levado pelo Buda e pelo Xandão, que eram dois alunos mais jovens do que eu. Então eu vou para o Grape de Padre Miguel, né? Eu vou lá para Rocha Miranda, né? Era o chamado baile Black Power, né? Onde ia dançar o Tony Tornado, né? E o James Brown era fundamental, o Tiro Lepa, né? Então você via que tinha uma identidade já racial ali forjada. No IPCN, aí depois eu vou para o IPCN. O IPCN eu já vou levado pelo Togo, porque quando em 79 nasce meu filho mais velho, em 79 eu passo para a universidade. Eu tentei organizar a Associação de Ex-Alunos da FUNABEM. Lá na FUNABEM acabou não aceitando, porque os ex-alunos eram muito ressentidos com a FUNABEM, faziam muita crítica, naquela época você imagina, e eu sou perseguido como comunista. Né? De que organizar Grêmio, associação de ex-alunos, não era uma coisa muito comunista, entendeu? Sou taxado. Se organizar. Embora eu vou dar aula na SUSE, né? Na SUSE, lá em Jacarepaguá, o mestre Pires sempre me acompanhando, ele era muito progressista, né? Eu conheço o Fonfon, que era do Partido Comunista, o Fonfon, né? Rodoviário, na época, uma liderança rodoviária. E lá vou fazer a campanha de 76 do Mesquita Braulio, né? Porque o MDB na época era à frente, né? Então todo mundo apoiava a frente, eu apoiava a frente. E aí eu vou, lá na SUSE, criar um centro cultural, que era uma faculdade de comunicação. Você imagina que era um centro cultural, um grupo de teatro, de música, naquele período. Aí, de repente, eu sou demitido. E o cara era do MDB. Me demite. Aí vou parar na SUSE, lá em Bento Ribeiro, vou dar aula na SUSE. Aí quando eu entro uma vez no Carlos Cruz, que era do MDB, inclusive, mas era capitão do Exército, ligado aqui ao Unido da Tijuca, né? Ele, quando eu entro na sala dele, um dia ele me pergunta, como é que vai a esquerda, Ivani? Aí eu levantei o braço esquerdo para ele, a esquerda, o braço esquerdo está aqui. Né? Mas aí depois eu entro na FUNABEM, aí a FUNABEM depois não teve jeito, quando eu passei na faculdade, né, fizeram um almoço para mim, o presidente da FUNABEM, aí descobriram que eu tinha feito uma prova para ser professor de música lá, instrutor de música, e fui reprovado no psicotécnico. Mas eu fui reprovado no psicotécnico justamente por razões de que eu não me queria mesmo, de jeito maneira.
né, psicotécnico, entendeu? Aí quando eu passei, eles fizeram um almoço, para eles ficarem todos orgulhosos, aí um cara que era comandante do Exército, que era diretor lá em Quintina, disse assim, e você, como é que está trabalhando? Não, eu estou desempregado. Mas e você, não sei o que e tal? Aí eu falei, não, fiz prova, vai lá e faz a prova de novo. Aí eu passei. Mas nesse período eu já dava aula no Educandário Gonçalves de Araújo, que era da Irmandade da Candelária, que o seu Pires me levou para lá. Né, o mestre Pires me levou para lá. Ele foi um homem fantástico na minha vida, criou uma repúblicazinha que nós trabalhávamos junto. E aí, quando eu vou dar aula no Padre Severino, quer dizer, eu fazia faculdade em Ipanema, na Notre Dame. Eu sempre digo que Notre Dame é chique, né? Quando eu falo Notre Dame, o pessoal pensa que é em Paris ou lá em Nova York, né? Mas era também chique porque era em Ipanema. E aí, quando eu chego em Ipanema, 99 dos alunos eram brancos. É isso que eu queria saber. Como Aí, é que foi essa é a primeira identificação na questão, né? faculdade? Aí você começa a entender. Né? Ué, alguma coisa está errada. Entendeu? Tá errado. Mas aí quando eu vou dar aula no Padre Severino, eu conheço o Togo Yoruba, que era um militante do movimento negro, que era professor de arte plástica no Padre Severino. E tinha um outro, mestre Jorge, na João Luiz Alves, que era negro. E aí eu conversando com ele, uma afinidade, nós somos da arte, e o Padre Severino, por ser uma escola chamada, né, de menores infratores, né, tem todo um conceito fechado de presídio. E a arte é a única forma de humanização dos alunos. E aí eu converso com ele e falo, não, vou te ajudar a fundar a Associação dos Ex-Alunos e tu vai para o Movimento Negro comigo. Aí eu vou para o IPCN. Então no IPCN que eu comecei a entender a formulação do debate racial no Brasil, através do Togo. Né? Então participei, fundamos a Associação de Ex-Alunos, ser de maioria negra, inclusive, num diálogo muito aberto com o IPCN, a gente vira uma liderança ali naquele processo. Então essa que é a minha trajetória de entender as relações raciais. E por incrível que pareça, assim como o mestre Pires dizia que a cor não ajuda, anos mais tarde, muitos anos mais tarde, eu conheci uma pessoa que conviveu com a minha mãe, porque eu não convivi muito com ela. Caramba. Ele conviveu, que é o Celso, que era do INCRA. E ele vai dizer para mim, vai me contar, que quando ele tem um primeiro emprego adolescente, né, já um pouco adulto, a minha mãe fez uma observação para ele, você cuidado, que sabe que essa gente não é fácil, né? Ainda mais a gente sendo negro. Quando você achar um dinheiro, você devolve, não sei o que e tal. Então, o que ele sinalizou para mim que a minha mãe tinha consciência racial. Pô, que bacana. Eu não sabia. Que bacana. Não que convivi bacana. com ela sobre isso. Então, esse é um fragmento que ele me trouxe. Então, digamos que, na minha vida, como eu sou um homem que acredita em ancestralidade, eu acredito que ela nunca me abandonou. Jamais. Com certeza. Com certeza. Entendeu? E aí a gente entra numa pauta que é importante também, né, Dani? Dani tem várias perguntas para fazer hoje, dividindo a mesa aqui. Nem te dei as boas-vindas, irmão. Bem-vindo aqui, um oficialmente prazer. à mesa, né? Normalmente eu sou o grilinho falante ali Fica atrás ali das nos câmeras. bastidores. Só que hoje, acho que assim, nós todos somos simpatizantes Isso. de religiões de matriz Ótimo, africanas isso é e eu bom. sou um... eu sou aqui... Vamos falar no popular. Vamos no tom popular, né? Eu sou praticante há 10 anos, né, do Mombando Molocô. Bom, eu fui feito no Molocô. Fui criado dentro do kardecismo, passei por toda a igreja católica e na maioridade eu Minha entro, primeira iniciação foi no Molocô. sou apresentado a Umbanda, só que a gente vai falar sobre isso, né? Uma das minhas maiores dúvidas na Umbanda, e há 4 anos eu sou iniciado e raspado na Molocô e fiz essa migração. Agora já raspa lá, porque antigamente era a coroinha Não, hoje, que fazia. não, hoje já Era coroinha. raspa. Pelo menos na minha. Era a na coroinha, minha, lá de fazia mãe a coroa. Sandra, de mãe Sandra e pai Fábio já faz. E aí, quando é que começou a relação do senhor com o candomblé? Foi desde cedo também? Foi ali? Não, veja nessa... bem, é interessante vocês perguntarem isso, porque primeiro é o seguinte, a religiosidade para mim era uma coisa muito terrível no primeiro momento. Primeiro que as escolas internas, a primeira escola que eu tive interna, que era o Instituto Santa Terezinha lá em Teresópolis, tinha um monitor chamado Joaquim, que era um aluno que era monitor, perverso, né? Que ele costumava chamar os meninos e dizer assim, os macumbeiros separam aqui. E não sei porquê, ele olhava na filha e dizia, você também é um 7,5, porque você, quando é interno, você tem número, não é nome, né? E botava lá. E aí os meninos começavam a receber um negócio, eu ficava lá olhando,
e ele vinha de vara de marmelo e dava uma coça em todo mundo. Que isso. Isso era perversidade. Então, primeiro, eu não tinha nenhum contato. Ou melhor, a primeira lembrança que eu tenho da região de Matriz Africana é o meu pai, que era marinheiro mecânico, morava em Nilópolis. Então, às vezes, ele vinha na Praça 11, me pegava e levava para Nilópolis. Né? E eu lembro que ele jogava dinheiro avanço, moedas avanço. Né? E lembro que uma vez ele me levou no centro, né? Tanto que tem um ponto de Umbanda que ele diz, era o seu cobra coral, eu era o seu cobra coral. Eu era pequeno, tinha 5 anos. Então, mas você não tinha aproximadamente. Mas digamos que isso foram as lembranças. Mas na escola era isso que acontecia, então imagina. Né? Quando eu vou para a escola 15, quando eu vou primeiro para o educador José de Anchieta, que depois virou São Geraldo, na Rua Araguaia, ali em Vila Freguesia, você é obrigado a fazer catequese. Tinha a dona Rufina, que era professora de catequese lá, vestido preto e tal. E fazia a primeira comunhão. Você era obrigado. Quando eu vou para a escola 15, nós chamamos que é a missa todo domingo. E tu imagina a missa domingo de manhã sem tomar café. Tinha que ir lá para a capela. A música que nós mais gostávamos da missa era aquela. A missa terminou, já nos vamos retirar. Senhor, com a sua bênção, porque a gente cantava com o pulmão tudo animado, que é para ir tomar o café, né? Você imagina, você levantava cedo, tomava banho frio. Então, religião para mim, ela não tinha isso. Mas quando eu vou para a Suzy, é engraçado, eu vou dar aula de violão, vou reger um coral, né? E aí eu começo também a tocar em grupos jovens de igreja, para os meninos cantarem. Agora eu não tinha o pertencimento da igreja, mas isso se dá comigo ali. Mas, curiosamente, eu tenho que fazer uma festa de folclore. E aí aparece, tinha uma mãe de santo chamada Mãe Dulce, do Parque São Luís, que era de Omolocô. O filho carnal dela e alguns filhos de santo era aluno do colégio. Então, quando eu tenho que montar uma festa de folclore, eles dão um jeito tal e traz ela. E ela então monta um xirê. Com festa de folclore, não tinha nada a ver com aquilo, mas vamos lá. Eu era o professor, vamos fazer sucesso, se apresentar aqui, se apresentar ali. E eu namorava a mãe dos meus filhos mais velhos, 2 filhos mais velhos, Elza. E ela tinha muita dor de cabeça. Aí um dia eu conversando com a mãe Dulce, ela vai dizer, não, leva lá, Ivani, que eu vou dar uma olhadinha nela, professor, para ver e tal. E aí então disse que ela era de Iemanjá com o Baluaê e ela tinha que ser iniciada no Omolocô. E eu lembro que eu comprei a lista toda, do bujão de gás a tudo, que o Omolocô era assim. E ela foi feita. E um dia, curiosamente, ela fez um jogo para mim. Primeira vez que eu vi um jogo de búzio. Ela faz um jogo e ela diz para mim que se não fosse um grande ancestre que te acompanha, eu só seria um grande marginal. Ela diz isso, só isso que ela falou. E passou, e todo mundo achava que era de Xangô. Houve uma crise lá, muito séria, né? E aí ela teve que me iniciar no Omolocô. Só que ela achava que era o Omolocô que era de Xangô e botou Epô. 21 dias depois eu quase fiquei louco. Arvorado e tal. Aí Deusuíta de Oxoguian, que é do Cantoá, era minha aluna na Suzy, ela e a filha. Então eu vou na Rua Namor, número 10, jogar com ela. E ela diz para mim o seguinte, professor, ou melhor, não contei uma fase ainda. Quando eu saí para ser iniciado no Omolocô, na madrugada, já um pouquinho de banhozinho, eu morava num quarto de solteiro lá em Bento Ribeiro, um africanozinho, todo pintadinho de branco, estava sentado no chão do quarto. Não foi um sonho, eu vi. Ele levantava, saía de costas e ia embora. E aí, cheguei lá, contei para a mãe, disse, não, era seu Exu Mirim. E aí botou lá o que botou. Numa boa e tal, gostava muito dela, gente muito boa comigo, né? Porque não era ela, isso era outra coisa, né? E aí eu quase fiquei louco, eu vou na Deusuíta. Deusuíta abre o jogo e diz para mim, professor, não posso fazer nada pelo senhor. Só colocar uns camarões na água para o senhor acalmar. O senhor vai fazer santo, nós temos que dizer, na Bahia, na casa de uma pessoa que é de Oxóssi com Iansã. Passou, eu acalmei, continuei a vida. Aí, isso antes de eu entrar na Funabem para ser professor. Aí conheci o mestre Jorge lá
na Santos Dumont, não, na João Luiz Alves, que dava aula na João Luiz Alves. Professor de modelagem, né? Arte plástica, e aí ele então me fala, ele é um homem de Xangô, me fala que ia me apresentar o pai santo dele, que era o Edinho de Maragogipe, que vinha ao Rio. E um dia eu vou lá, quando o Edinho está no Rio, ele me leva, eu vou na PEN, o Edinho faz um jogo. E diz que eu precisava ser iniciado para orixá. Bem, eu estava empregado, ganhando bem, porque, imagina, Funabem pagava bem, era instrutor de música, estava na faculdade, né, já tinha meu filho mais velho. E então eu resolvi, fui fazer orixá na Bahia, em 81. Quando eu fui raspar, né, fazer minha iniciação, o Edinho, ele colocou todos o carrego que encerraram, que no Candomblé nem todo mundo coloca todo o carrego, cada hora ele colocou todo o carrego e botou o jogo. O jogo. Aí fez a obrigação, né? Fui feito do Guiã, não era de Xangô, do Guiã, embora Irá está ali muito com o Guiã. E deu a saída, né? Teve o nome e tal, vim para o Rio. Passar minha parte de quelê, né? Depois volta à Bahia para tirar o quelê. Quando eu dou obrigação de 1 ano, o Edinho vai, pega o jogo, tira o jogo e me entrega e diz: leva o jogo e joga. Isso não pode ficar na minha casa. O orixá ficou lá, o jogo nunca ficou. Então eu tenho o jogo desde Iaô. Ou seja, ele sabia que eu tinha um cargo de Olô. E era assim que ele sabia dar. Passou, nunca joguei. O jogo ficava debaixo do braço, não sei o quê, nada. Né? Fui dar a obrigação de 3 anos, pego o jogo de novo, leva lá, come e volta. Deu obrigação de 7, nunca jogava. Depois de 7 eu comecei a jogar. Aí, nesse período, antes de eu dar de 7, eu conheci a Anitinha da Oxum. E a Anitinha então faz um jogo. E ela diz para mim: seu problema, a questão não era ter raspado o orixá, seu caminho era outro. Ela diz para mim. Né? Aí fala lá umas coisas para mim, então também não diz o que era. Quando eu dou obrigação de 14 anos na Bahia, confirmo 2 AQED para o Xoguian, um ônibus do Rio, todo mundo assistindo. Quando eu volto, eu resolvo procurar a Anitinha para dar comida de Odu. Mas antes de eu ir para a casa dela, eu tenho um sonho. Já na Bahia eu tinha um sonho com uma erva. Na Bahia. O pai de santo me falou, me disse o que era e tal, mas quando eu chego, disse que era erva, mas não falou qual a utilidade dela. Quando eu chego no Rio, uma pessoa me diz qual era a utilidade dela. É muito importante. Antes de ir para a casa dela, eu tenho um sonho que eu tomava um banho nu no tempo. Aí quando eu chego, conto para ela, diz assim: era isso que tem acontecido com você, mas também não diz o quê. Era isso, a mulher da Oxum. Já um tempo atrás, eu tinha jogado com a Marilene da Oxum, lá de... oh meu Deus, de Magé, e do qual eu sou sacerdote da filha dela, que eu confirmei para a EQED do Guiã, junto com a Lúcia Xavier, né, são 2 EQED confirmados para o Guiã, lá em Maragogipe, né, quando eu dei 14 anos. Aí ela disse: isso que tem acontecido com você. O pai também disse o que era, e deu comida. Coincide nesse período que logo depois nós ganhamos o governo do Estado, o garotinho Benedito, eu vou ser subsecretário de Direitos Humanos. Me liga um dia um nigeriano pedindo para conversar comigo na secretaria. E vai me falar que eles queriam botar um babalaô nigeriano, Yorubá, para entrar no Brasil, não sabia como, não sei o que e tal. Eu ligo espontaneamente para a Embaixada do Brasil, reclamo lá com o embaixador, mas mando uma carta oficial. 2 meses depois chegam lá 3 africanozinhos na minha sala para agradecer, com um baixinho, carequeta, Jocotoê Bancoli. Aí fala comigo e tal, e pede para fazer um jogo para mim. Então ele abre o Pelé. Ele abriu o Pelé e tal, eu ouvi, uma boa. Neste período depois, é bom também falar isso, que eu conheci, fez o jogo, fez o ebó, na dele. Nunca mais eu vi. Nesse período eu descobri meu pai depois de 40 anos. Que era um baiano mecânico que morava em São Paulo. Você sabe que era um mecânico. Também é uma saga, como é que eu vou descobri-lo, né?
Mas eu descubro ele, chego nele, vou à Bahia, conheço a minha terra onde ele nasceu, em Alagoinhas, conheço São Francisco do Conde, mora uma boa parte da família, vou no túmulo da minha avó, depois de 40 anos. E vou, para você entender o que está no jogo na frente. Vou compreendendo e tal. Aí, quando eu vou à Bahia, dou obrigação de 21 anos, para todo mundo saber que eu tenho obrigação de iniciação, de 1 ano, de 3, no meu axé não tem 5, é 3, depois 7, 14 e 21. Né? Dei, encerrei, porque eu tinha que encerrar ali. Aí depois volto para o Rio, um tempo depois eu resolvo pagar minha navalha, que é raspar o Iaô. Pela tradição, você só raspa o Iaô com o seu sacerdote, com a navalha. As pessoas confundem, acham que esse primeiro Iaô é do pai de santo, não é verdade. Você compartilha com o seu sacerdote, porque é como se ele estivesse te dando autorização para fazer. É a sua prova final. Então ele raspa junto com você, porque ali ele vai passar as questões e tal. Não quer dizer que esse Iaô é dele. Ele é compartilhado dessa forma. Tem gente que confunde muito, né? E acha que e se arrebenta às vezes por conta disso. Claro, na ausência do seu avô pode cuidar como qualquer relação de família, né? Para as pessoas entenderem, as pessoas que confundem sobre isso. Aí eu vou raspar, vou preparar, na verdade, um de Oxóssi, de Ibô, e um de Oxum. E sempre me disseram que o carro que eu tinha era dado por uma 7000 que era de Ibô. E meu sacerdote era de Ibô. Edinho era de Ibô. E lá vou eu, né? Falo com o Edinho, aí ele disse, não, eu não vou no Rio, não sei o que, não vou, tem que ir na Bahia, não sei o que e tal. Aí eu resolvo preparar os meninos para mandar para a Bahia. Quando eu estou preparando os meninos, num domingo eu estou numa casa, lá em Belfort Roxo, uma casa de Oxoguian com Oxum, da caçulinha. Nunca ganhei nada em jogo, sou péssimo para ganhar. Naquele dia eu ganhei o segundo prêmio, que era os copos. Quando eu acabo de ganhar o segundo prêmio, toco meu celular. Seu Ivani, aqui é Daio. Eu lá sei que é Daio, pai, que é Daio, o nigeriano. O Babalaô chega, mãe, quer falar com o senhor. Isso anos depois. Quem Babalaô? Você que Babalaô? Não, ele quer falar com o senhor, ele quer falar com o senhor, ele quer falar com o senhor, quer falar com o senhor. Falei, tá bom, leva ele lá no CEAP. Eu falo com ele lá. E aí, quando eu acabo de falar com ele, eu ganhei o primeiro prêmio, que era uma caixa de cerveja. Como eu não bebo, eu doei de novo para o pessoal. E eu construí uma casa para Inhansã. Tudo isso era para construir a casa de Inhansã. Minha mãe era de Inhansã. Segundo eu intuo. Né? Aí, passou. Na segunda-feira, eu cheguei lá, falar comigo. Aí eu olhei para ele e falei, esse aí eu conheço. Esse aí, tudo que ele falou, nada aconteceu. Quero conversar com ele e tal. Aí, traduzi para ele, que ele não falava português. Ele falou, me sei, Ivani, tudo que Fá fala acontece dependendo da sua vontade e do seu tempo. No tempo de Fá, eu murchei. Aí ele vai fazer um novo jogo para mim. E ele diz para mim, o senhor tem que ser iniciado para Ifá. O senhor escolhe aqui ou na África. Eita. Aí eu, abusado, disse o seguinte, não, perguntei, Ifá, onde Ifá decidiu? Ele falou, melhor o senhor escolher, porque onde ele determinar, o senhor não pode mudar. Aí eu não sei por que veio na minha cabeça dar a seguinte resposta para ele. Onde meu Ledá quiser, eu vou. Aí ele riu. Passou, eu liguei para a Marilene, porque a Marilene já tinha feito um jogo para mim antes, e tinha falado isso muitos anos antes, falou assim, o senhor tem um AO. AO é de família. Tudo que você fizer aqui, no Brasil, vai ser insuficiente. Você vai ter que ir para a África. Isso ela falou antes. Aí eu liguei para ela e conto para ela a história, né? Ela, para mim, disse, claro que ele riu. Você deu a ele a resposta do verdadeiro iniciado. Por isso que ele riu. Passou. Aí fui preparar os meninos e tal. Comprei as coisas que tinha que comprar e mandei para a Bahia. Eles iam para a Bahia, para Maragogipe. Ia começar a fazer lá o zebó dele e tal. E eu chegaria para fazer o orô. Quando eu chego de novo no CEAP, está sentado lá ele de novo, na minha frente. Ele e o outro. Aí ele diz, seu Ivani, o senhor tem que ser iniciado na Nigéria. Por no mínimo 20 babalaôs, alguns mais velhos do que eu, alguns na idade do meu pai. O pai dele tinha 102 anos na época, estava vivo. É isso que tem que acontecer. Aí eu combinei, não, tudo bem, eu vou e tal. Ele me disse mais,
o menino de Oxóssi não vai virar na mão do seu pai de santo, seu sacerdote. Ele só viraria na sua mão, na sua casa. Lá não. Tá bom, passou. Passou, eu preparei as coisas, era dezembro, antes do Natal, viajo para a Bahia, mas antes de eu ir para Maragogipe, eu vou a Lagoinhas, combino com minhas tias e meus tios, de fazer um almoço para reunir toda a família e trazer meu pai, que morava em São Paulo, em Guaianazes. E aí eu vou, de novo, para São Francisco do Conde, que é outra parte da família, reúno todo mundo e conversa. Então ficou acertado isso, que nós vamos fazer um almoço em janeiro. Vou para Maragogipe, cheguei lá, não deu outra. Uma confusão com o menino do Oxóssi, eu queria mandar ele de volta, não sei o que e tal. Aí eu converso com ele, não, esse menino não presta, né? Aí resolve fazer ele para o GAN e raspa o chum. Né? Isso é muito interessante. Sai a festa, não sei o que e tal. Volto para o Rio, passo o Natal com a família. Quando chega em janeiro, eu pego a família, todo mundo, filhos, netos, mulher, e vou embora para Bahia, passar com a família. Né? Meus tios, primos e tal, e faço o almoço em São Francisco. E trago meu pai. Já veio querendo confusão desde São Paulo. O cara era uma confusão pura, mas todo mundo reunido e meu pai lá presente. Vou, fico o mês todo e tal, volto. Quando eu volto, me preparo para ir para a Nigéria. E aí eu ligo para um grande amigo meu, que era um pesquisador, um sacerdote, filho de Nitinha, meu amigo, gostava muito de mim, e digo para ele que eu estou indo para a Nigéria, passagem comprar, tudo certo. Ele falou, cuidado, Ivani. Ele cuidadoso, conhecia. Esse cara pode te levar ali como se fosse o subúrbio lá da Barcada Fluminense, botar você para comer umas coisas do carvão e tal, e tu não vai ser iniciado em bodega nenhuma, não sei o que e tal. Aí eu fiquei irritado. Aí eu liguei, aí fiquei irritado, não vou mais viajar não, cancela as passagens, cancela a passagem, não sei o que, muito irritado. Liguei para o DAI dizendo que não ia mais viajar, uma confusão. Aí entra essa minha filha, que é de Iemanjá, que é filha de Marilene, na minha sala, e diz, papai, você não vai viajar, não sei o que e tal. Então, não vou viajar não, pode dizer, eu vou fazer o boleto pessoal, vamos resolver as coisas, não vou viajar mais não e tal. Aí não sei o que vem na minha cabeça, tipo assim, sua mãe está onde? Magé ou está aqui? Falou, não, minha mãe está aqui na família, ela está na cidade, não está na cidade. Liga, pera que eu quero falar com ela. Marilene, eu falei, Marilene, eu quero só falar com você. Ela falou, não, claro, vamos ali sentar na... Eu falei, vamos na Adega Coimbra, comer um bolinho de bacalhau, eu estou muito irritado. Aí fui, sentei na mesa com ela, mas eu esbravejei, xingava, soltava fogo, ela só ficou me ouvindo. Quando eu me acalmei um pouquinho, ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa, Vani. Se você tivesse nascido na Nigéria, na África, entre os 6 aos 8 anos de idade, você seria retirado da família, você ia viver fora da família. Se aconteceu na sua vida, Ivani, aí eu gelei. Que aos 8 anos de idade eu fui tirado da minha mãe e colocado no céu. Ela falou, e você só voltaria na família na fase adulta. Mas antes de você partir, toda a sua família tinha que estar reunida, os mais velhos, na frente do seu pai. Isso aconteceu? Você acabou de fazer, sabe? Tinha acabado de fazer. Nossa! Aí ela disse, o desígnio de Fá acontece dependente da sua vontade. Isso. Você é um escolhido, porque esse é o escolhido. Né? Aí liguei para o Dai, que estava perto, conversando, resolvi que eu ia. Naquela noite, eu tive um sonho que dizia que o meu Lua estava sentado na minha frente, esse João Pancoli, e dizia assim para mim, fura o chão e bebe água. Eu abri essa água limpinha, eu bebi. Eu disse, meu Deus, vá e confie. Foi assim que eu fui iniciado em Fá. E como é que Fá se representa? Ele é um homem pequeno. Então, lá atrás, mais de 30 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu fui para o Omolocô, ele apareceu para mim dizendo qual era o caminho. Ela entendeu diferente. E o desígnio se concretizou. Então, ele apareceu para mim. Para você entender. Demora um tempo. Então, assim, eu não fui ser iniciado no IFA por conta de poder, de influência, como muita gente tem visto fazer aí. Sim. Não fui. Você vê, eu botei meu Lua sem o conhecer. Né? É como se as coisas e tal. E Nitinha e tal. Conclusão, Marilene, o Nitinha da Oxum, Marilene da Oxum. O meu Odu de Fá é o Odu que fundou a cidade de Oxobô. A cidade da Oxum. Caramba, que história, hein?
Que história. O privilégio foi ouvir essa história. Essa é a minha demais. vida espiritual. As pessoas confundem. E o babalá, o que, que ele é? Ele é o orientador, o dirigente político e religioso espiritual do seu povo. Uhum. E não é só uma coisa. É a coisa que eu fiz a vida toda. É verdade. Então, o Já- desígnio, né, da ancestralidade, ela teve tanto que a Marina disse: você vai, que contigo vai ser diferente. Você vai trazer uma coisa que um ancestro deixou para você, só você pode trazer. E deu tudo certo. Agora mesmo estou me preparando para viajar, vou iniciar mais 2 pessoas lá na Nigéria. Pô, bacana. Que legal. E aí, assim, é uma história muito rica, né? E o nosso povo, ele é muito formado por isso, assim. E aí eu queria também ouvir do senhor, assim, o que o senhor acredita que o Brasil, apesar de ser tão plural, né? E de ter essa matriz africana na sua base, por que ainda assim o Brasil é tão preconceituoso principalmente com as religiões de matriz africanas, assim? Também acho que o Dani, eu não sei se quer complementar a pergunta, mas assim, a gente também vinha comentando que também existe um próprio preconceito dentro da... Eu acho mais fácil responder essa pergunta e depois eu chegar no ponto que eu realmente queria chegar. Acho que explicou um pouco isso. O que o senhor acha, assim, por que esse preconceito é tão presente assim na nossa vida? Bom, primeiro nós temos que entender que são várias matrizes africanas que tem no Brasil, né? Várias. E outra coisa, quando você fala de religião, porque essas práticas elas não são religiosas. Pessoas que tentam enquadrar, por causa do pessoal da ciência da religião, em religião. São práticas sociais, culturais, espirituais e políticas de um povo. Sim. Sempre foi assim. Você nunca viu as matriarcas do candomblé dizer que candomblé é religião. Verdade. Isso é um conceito que foi construído depois. Diferente da Umbanda kardecista. A Umbanda de Zélia é kardecista. O Molocô não é. Uhum. Não é à toa que o Tata Tancredo está na minha tese de doutorado. O Tata Tancredo vai fazer essa discussão, inclusive, da desafricanização da Umbanda. Essa disputa, esses conflitos que geraram aí. Uma coisa é a Umbanda kardecista. Dizer que Zélio criou a Umbanda não é verdadeiro. Exatamente. Isso não é exato. Ele criou, sim, uma modalidade de Umbanda que é a kardecista. Foi É o diálogo entre o kardecismo, que vai receber o espírito, né, o Egum, vamos assim que a gente chama de Egum, do caboclo e do preto velho. Essa que é a história de Zélio. Não é à toa que quem tem a origem do Zélio sabe que é isto, não tem orixá. Uhum. Entendeu? Hoje já tem banda que tem orixá, tem Sim. uma série de outras configurações. Eu não quero entrar no mérito se está certo ou errado, são configurações diferenciadas. Sim. Mas para entender por que essa... E depois o seguinte, em religiões todas, o cristianismo tem sua raiz na África, porque a gente sabe disso, eu não falo sobre isso. Não é ocidental. E Jesus é palestino, É né? verdade. Se ocidentalizou. É diferente. O islamismo é a mesma coisa. O Ismael é filho de uma egípcia, gente. De H. Egípcia. Uhum. Percebe? Assim como o Abraão é de origem Cuxi. Ele era um Cuxi. A questão é quando você ocidentalizou, né? E faz a coisa quando você diz assim, a partir do chamado Oriente Médio hoje, mas na época não tinha Oriente Médio, Ásia Menor, que se chamava, da Ásia Menor, o Mediterrâneo, se chamava de Ásia Menor. Né? Quando ele atravessa o rio, qual rio que ele atravessa? O Tigres e o Eufrates. Mas cadê o Psoe João de onde ele vem? Até hoje está lá no Sudão. Entendeu? Sudão e na Etiópia. Uhum. Ele vem desse lugar. Ok? Quando isso vira o Oriente Médio, aí que tem um diálogo ali com a Grécia depois, né? Depois com o Império Romano que vai pegar e transformar em coisa oficial, ocidentalizou. Sim. Então, esta visão ocidental é o problema da motivação da perseguição até hoje das nossas práticas. Porque religião nasce ali no século XIX, quando nasce a tal da ciência da religião, separa a mística, a magia, né, da ciência da religião. O Espírito Santo vira uma questão de razão. Uhum. Isso já começa com os reformados. Né? Tá o Locke lá atrás, tem que entender tudo isso, como é que essa coisa começa. Então essa construção de um Cristo ocidental, de uma religião ocidental hegemônica, né? De uma cultura ocidental, ela permaneceu no Brasil.
Então as perseguições têm isso como fundo. Você está falando de culturas diferentes. Aquilo que não tem a ver com o ocidentalismo, não é à toa que o Cristo é louro dos olhos azuis. Não tem nada a ver com o Cristo original, mas está ali. É uma construção. Assim como a teologia é uma construção intelectual subjetiva. Se ela é intelectual subjetiva, ela tem a ver com valores morais, que não tem nada a ver com o divino. O divino é outra coisa, o espiritual é outra coisa. Ok? São outras conversas. Mas se traduziu dessa forma e construiu toda uma base teológica de justificação para as instituições. Se elas são ocidentais, brancas, descendentes europeia, né, isso desde a época do Império e da Colônia, não é à toa que nossas práticas eram perseguidas. Nem tinha um bando de zélio, era perseguida justamente pelas ordenações filipinas. Né? E se você tem todo um racismo científico ali no século XIX que vai se consolidando, nas instituições científicas, nas instituições que viram a chamada racionalidade e a universalidade, essas práticas não são aceitas. Esse é o problema até hoje. Elas não são aceitas, elas são construídas. Não é por isso que a gente quer a razão, conversa. Entendeu? Conversa. A academia é bom porque dá para você dialogar a partir deste lugar. Esse é justamente o ponto, né? O que é a ciência? O que virou ciência? Você pegou as práticas tradicionais, milenares dos grupos e transformou em ciência. Entendeu? De um pequeno grupo ocidental. Transformou em ciência, aí como se fosse bom para todo mundo. Né? Mas as práticas, seja da medicina tradicional, ligada a essas práticas, seja dos indígenas, dos asiáticos, o Hegel fala sobre isso. O Hegel vai dizer que a África não tinha história, não tinha Deus, não tinha civilização, não tinha nada, não era humano. O próprio Kardec falou então, isso, que o africano... Ele vai dizer a partir disso, o Kardec vai dizer depois, mas a partir disso, do Hegel. O Hegel vai dizer isso. Sim. No século XVIII, para XIX. O Hegel. O Locke vai ser traficante de escravo. O Voltaire é traficante de escravo. Ganha dinheiro com o tráfico. Quer dizer, ou seja, eles estão falando que é essa humanidade que eles tanto falam, que é esse ser humano. Ele é construído a partir do Ocidente. Sim. Os asiáticos, os indígenas, os negros não são humanos. Esse é o grande conflito até hoje. Por mais que você tente universalizar, achar que todo mundo é humano, não é. As nossas práticas não são assim. Porque o próprio Cristo, as práticas deles era isso. Se você pegar todo o Antigo Testamento, o que vigora no Antigo Testamento? Consulta ao oráculo. Sacrifício. Você falava com Deus por sinais. Fazia os reboses, oferenda. Está lá. Verdade, o Novo Testamento vai criar uma coisa diferente, que aí a filosofia grega, por causa do Hegel, traz a universalização. É a filosofia grega, de Aristóteles. Não é nem a dos outros que aprenderam no Quiné, no Egito, que é uma escola. Entende? Então, e quando o Hegel diz que na África não tinha nada disso, a Bíblia é lida a partir disso, se você observar. A hermenêutica bíblica, engraçado que a hermenêutica vem de Hermes. Hermes é o deus da palavra. A confusão. E não é nem grego, é egípcio. Todo mundo acha que ele é egípcio, assim como Dionísio. Os caras tornou todo mundo como se fosse o Egito, a Grécia o centro para poder dialogar ali com o Ocidente. Se apropriam. Então, essa desqualificação, que depois vira demonização, tem a ver com isto. Isso é construção, isso não tem a ver com o divino. Não tem a ver com o divino. Então, as nossas práticas são práticas milenares, tradicionais, do que era também dos hebreus. Observa, você lê a Torá da direita para a esquerda, não é da esquerda para a direita. A leitura do oráculo de Fá, que é milenar, eu estou falando de um grupo que tem 7 mil, não sei quantos anos. Estou falando de uma tradição que nós estamos no ano 10.064, dos Yorubás. A leitura de Fá é da direita para a esquerda. E aí? E ele é falado até hoje. A Torá foi escrita para não se perder. Quem faz a primeira escrita é o africano, que quase ninguém acha que é o Moisés. Ele é egípcio. Os caras foram escritos. Se eu sou afrodescendente no Brasil, eu sou afrodescendente. Não pode dizer que sou africano. Os hebreus, escravos no Egito, mais de 400 anos, virou o quê? Você acha que toda cultura ela vira original, ela dialoga com outras culturas? Né?
se entender a relação de Abraão com Melquisedeque, Melquisedeque era um sacerdote etíope. Entendeu? Ninguém paga esbulho de guerra onde nasce o dízimo que não seja para o seu próprio sacerdote na época, que é a relação de poder. Então, essa construção ocidental, ela é perversa no sentido que ela não respeita a diversidade. E é por isso que nós somos perseguidos até os dias de hoje. Você tem um Estado ocidental, racional, do qual a cruz tem um papel importante até hoje. Você vai para as instituições, você vê isso lá nitidamente, que a Igreja Católica foi Estado. Ela foi Estado, fez parte do Estado. Mesmo quando vem a República, né, você vai observar que um dos primeiros feitos da República é o Código Criminal, que mantém tanto o espírito das ordenações filipinas como o Código do Império, que também nos perseguia, né, e vai para um Código Criminal. Até bem pouco tempo, ainda está vigente. É o que a luta social hoje conseguiu fazer uma coisa diferente, mas ela está vigente, que vai nos perseguir, inclusive nos anos 30 até os anos 70, 80. Código Criminal, com a Constituição de 88, que ela vai mudar um pouco a configuração por causa da Constituição, mas mesmo assim permanece. Então, observa que em 1990, nasce o Código Criminal, seu artigo 157, 156, 158 nos persegue, e depois nasce a Constituição da República, em 91, falando da laicidade do Estado. O que vigorou sempre foi a perseguição. Sim. Tanto que os objetos que estão hoje no Museu da República, que saíram e tal, é a maior prova desse crime perpetrado no nós. E hoje está na subjetividade. Hoje só transferiu da mão do Estado, aparentemente, para os grupos neopentecostais. E aí tem uma contradição dos pentecostais. Como é que nasce o pentecostalismo? Nasce uma experiência de um pastor chamado William Seymour, um homem negro, filho de escravizados, né? Lá nos Estados Unidos, pai dele. Ele vai fazer seminário metodista para ser pastor, por conta da segregação nos Estados Unidos. Ele não senta na sala de aula, ele fica no corredor o tempo todo. E no final, na hora que tem que ver, ele recebe o Espírito Santo, que fala língua estranha. O pentecostalismo mesmo isso, ou seja, é transe. Que diferença tem isso do outro receber o caboclo? Me explica. Se o mecanismo é isso. E ele é perseguido porque, além da segregação, porque ele rompe com a racionalidade. Porque para os reformados, não é à toa que ele vai ser perseguido pelos presbiterianos, pelos metodistas, né? Porque essas chamados os protestantes clássicos são racionais, que tem a ver com a instituição. Né? Ele vai romper, vai receber, que é uma tradição já antiga. Como é que você explica, inclusive, em Mateus, o Monte da Transfiguração? Quando Cristo sobe o monte com 3 discípulos, se transforma com roupa branca e diz, quando ele volta, que conversou com Mateus e com Elias, ou com Moisés e com Elias. O que é isso? Isso não é racionalidade. Está lá. Eles dão outras hermenêuticas, aí eles rebolam para explicar. Entendeu? Porque tinha a questão, de fato, da mediunidade. Sim. Né? Então, esse é um debate muito a ser feito. Eu não estou querendo discutir, né, as razões, se é o mais correto, não é isso. Estou falando assim, a base das construções, das vivências, ela não tem motivação para a perseguição. O que tem é quando você quanto à estrutura de poder político e econômico, são interesses políticos e econômicos, mas é que esses grupos estão mostrando isso muito vivamente, e você passa por seguir as outras práticas, passa a legitimar essa prática, até para se apropriar desse saber e transformar em ciência, em negócio, em economia e dinheiro. E aí o sagrado tem que ser questionado, tem que ser desvalorizado. Há disputas tem a ver com isso. E no caso do Brasil, mais especificamente, por serem grupos que vêm de origem africanas, negros, né? E você tem essa perseguição. Mas mesmo assim não dá para encaixar aí o famoso popular hoje racismo religioso. Uma coisa é a tolerância religiosa. Ela dialoga tanto com o racismo, com a misoginia, com a homofobia. Sim. Tem vários variados aí. E o fato também de você ter uma presença branca muito grande hoje, na Umbanda principalmente, e no Candomblé, e a Umbanda é cristã. A Umbanda de Zé é cristã. Sim, sim. Não é de matriz africana, é cristã.
Entendeu? O Molocô, sim. O Molocô é de matriz africana, porque vem da macumba carioca. É uma origem muito anterior. Né? Deveria ser de Cantagalo, mas vem de Vassouras. Eu estou agora orientando uma menina no mestrado que está fazendo a casa ao pai Fabrício, que era justamente de Molocô. Que virou outra história hoje. Se configurou em outras questões. Então tem que entender. E mesmo o kardecismo, que era científico no século XIX, ele tem expressões extremamente racistas. Não quer dizer que falava exatamente isso, que ele tem escritos dele não tal. É evoluído. Né? Como é que não é evoluído? E aí que o Zélio tem um papel importante, né? O que é revolucionário no Zélio? É quando ele recebe, justamente, na Federação Espírita, um espírito que diz que é de um caboclo, que na verdade era um padre, né? Mas ele é um caboclo. Percebe? É do indígena. Isso é revolucionário para a época, porque essa ideia eugenista presente nessa forma de se relacionar, né? Só recebeu o Frit, né? Espírito alemão, de doutor, de não sei o que e tal. Entendeu? Então aí o cara vem. Só a nata tinha direito. Aí o cara vem e traz o vai ser falando? Elite até na espiritualidade. Entendeu te falando? Então, isso é revolucionário desse ponto de vista. Sim. Eu não estou aqui para. Eu não discuto fé nem dogma. Eu estou apenas do ponto de vista social, cultural e político e econômico, e dizer que as religiões têm essas implicações também. Não pense você. Não precisa nem ler Max Weber para poder dizer isso, né? Está em Max Weber, mas isso é nítido. Então, quando você tem algumas dessas disputas, elas estão nesse campo. E quando os neopentecostais, uma boa parte desses eram né? Eram umbandistas, inclusive, né? Quem não conheceu o Didi da Suburbana? Né? O seu Didi da Suburbana, que depois vai para a Casa da Benção. Quem não conhece essa história? Okay? Então essa que é uma questão de configuração. Então respeitar a diversidade, ela é fundamental. Sim. Eu não entro nesse mérito, porque são várias umbandas, são vários candomblés, são várias práticas, tem prática que se configura diferente. Né? Exemplo, eu sou feito na Bahia, numa casa que não recebe catiço, não recebe nem chu. Né? Mas não quer dizer que as outras práticas, né, estejam erradas? Não, claro que não. Entendeu? Não cabe a mim julgar. Eu acho que sua espiritualidade, ela falou naquele campo, naquele lugar, e ela te faz bem na vida, te faz uma pessoa melhor, e te traz prosperidade, e prosperidade não é dinheiro só. Tem gente que liga a prosperidade, eu estou vendo pessoas falarem de Ifá, né, como se fosse a teoria da prosperidade, igualzinho à teologia da prosperidade. Não é isto. Prosperidade, às vezes, é você ter saúde, ter um bom salário para poder pagar seu aluguel, ou ter sua casa própria, ter uma boa família. Correto? Ser um bom trabalhador. E outros podem até, no seu Odu, no seu destino, que ele pode ser rico. Entendeu? Mas as pessoas confundem prosperidade como se fosse só bens materiais. Às vezes é ter boa saúde. Sim. Ter força para poder encarar a vida, encarar as coisas da vida. Entendeu? Coisa envolvida, né? Eu acho que a gente estava até falando depois esses dias com a Val no outro episódio, que acho que uma coisa também que corroborou muito para essa divisão, né, das religiões no Brasil de forma geral é exatamente essa confusão entre a religiosidade e o poder, né? Porque às vezes a figura do sacerdote, seja ele de qualquer religião, ele influencia não só sobre a religião da pessoa, mas é um modo de vida, as religiões hoje. Mas ali o pastor fala sobre política, às vezes dentro de um terreiro também, dentro de uma casa, que a política é a vida, né? E tudo é político, né? Tudo é política, tudo é um ato político. E eu acho que, tanto no candomblé quanto no Molocô, a gente vive a religião. Cada passo nosso é sobre religião. A gente come, bebe, se veste, vive a partir de uma religião. E assim, tudo acaba sendo um ato político e hoje está sempre sendo questionado. Não, mas tem duas coisas. Eu acho que a política é só política partidária. Não. A política não é só partidária. A política é a sua atitude no dia a dia. O conceito do dia a dia. E a minha tese de doutorado eu falo sobre isso. Eu mostro quanto as religiões de matriz africana chamadas, elas nunca foram só resistência, como se pensa, ou só vítima. Elas foram atores importantes, desde as irmandades, na época da colônia do Império.
quando eles se organizavam dentro de Irmandade. Irmandade era uma fachada para você manter o... Né? Bamboche foi. Até hoje está enterrado lá na Irmandade do Rosário, lá na Bahia, dentro da igreja lá. O corpo dele está lá, o resto dele está lá. Então sempre foi em forma, porque a Igreja Católica ela era o poder na época. Eu chamo até de discurso oculto. Né? Como é que essas relações se dão e como é que muitas conquistas vieram a partir disso. E o maior exemplo também de uma grande participação é o Tata Tancredo, da Silva Pinto. Observa, por que tem Réveillon hoje? Começa com o Tata Tancredo, no final dos anos 50 e 60, quando ele, a partir das perseguições, leva os centros para a praia, para fazer gira na praia. Quem não tem na sua imagem, se você for para o seu pai, para sua mãe conversar, de que no dia 31 tinha que ir para a praia vestido de branco, jogar umas florzinhas para imaginar, dar uns pulinhos lá e se consultar com o caboclo e com o preto velho. O vestir branco veio a partir disso. O Réveillon vem, é ele que leva. Aí, nos anos 90, que muda de configuração. Quando o Meridian faz a primeira queima de fogos do Meridian. Aí começou a mudar para o turismo, do ponto de vista da indústria hoteleira. Isso tudo tem a ver com a indústria hoteleira. Ela tira este lugar. Mas uma das maiores manifestações culturais tem a ver com isto, que é política, de afirmação. A outra manifestação política também de monta no Rio de Janeiro é o Carnaval, os filhos de escola de samba. Começa com o Zé Espinguela, lá da minha comunidade da Mangueira, que era pai de santo, de Oxóssi. Zé Espinguela, que faz o primeiro concurso de escola de samba na Praça 11. Zé Espinguela. Não há uma escola de samba que não tenha na sua formação o papel dos sacerdotes e das sacerdotisas. A Mangueira onde eu moro mesmo. Tia Fé, que está sendo cantado no Samba da Mangueira esse ano, pela primeira vez com muita força. O Júlio de Airá, ela era de Ançã, e o Espinguela, que era de Oxóssi. Pai de santo da vovó Lucila, sacerdote da vovó Lucila, e da minha avó Abigail. Meu padrasto Boloto. Não é uma, se tu for em qualquer escola de samba, geralmente os orgãs é que começam a ser os diretores de bateria, entendeu? Não é à toa que é tarol, surdo, a própria ala das baianas, né? Os três, Rum, Rompeu e Lê, tá lá, como base. Depois que vai estar no pandeiro, não sei o que, o chocalho, entendeu? Mas é a base, entende? Observa as baianas, tradição, a velha guarda, entendeu? É o culto da ancestralidade. Da ancestralidade. Percebe? É da ancestralidade. Então, assim, e são as maiores marcas culturais de ser brasileiro hoje. Sim. Tu, quando vai para a Europa, você não diz que sabe dançar valsa para ser brasileiro. Tu tem que saber, não sabe, aqueles branquelos, todo mundo sabe, tem que botar o pezinho para dizer que sabe. Entende? E se observar, as nossas tradições sempre foram muito inclusivas. Nunca foram exclusivas. Eu até brinco, né? O cara branco entrou na escola de samba, vira presidente e ainda coloca a minha turma para puxar o carro alegórico. Ou não é? Entendeu? O cara entra no candomblé e vira só de santo. Se ele passa. Agora, o fato de um branco estar no candomblé não quer dizer, esse é um dos debates da questão racial, que ele é um antirracista. Isso é uma outra discussão. Porque as práticas, às vezes, são extremamente racistas mesmo nesse ambiente. Exato. Mas ele tem toda a legitimidade de ter passado por todos os processos internos que o legitima a ser sacerdote. Isso eu não estou discutindo. Discuto outra coisa. Que se no seu lugar de pertencimento, de relações com as estruturas de poder, do qual se identifica com ele, qual é a postura dele diante disso? Simples. Né? E o candomblé tem uma diversidade. Muita gente me perguntou, mas pô, o cara do candomblé, Ivani, votando no Bolsonaro, eu digo, e tu acha que o candomblé não tem polícia? Tem guarda municipal, não tem não sei o quê? Tem, ué. Tem militar. A Umbanda mesmo, a Umbanda, essa tradicional branca, né, de Zé e companhia, eram muitos oficiais do Exército, da Aeronáutica, kardecista, o Lá Fabiano de Cristo, de homens da Aeronáutica. Brancos kardecistas da Aeronáutica. O kardecismo sempre teve uma elite muito importante, branca, inclusive. Sim. Invalida, não. Então, é natural que essas diversidades também elas existem. Diferente já do pessoal da base mais negra, mais perseguida.
vai se configurar de forma totalmente diferente. As pessoas têm que fazer essas leituras, o nego não faz. Então, assim como no campo mesmo evangélico tem uma diversidade, e nós temos que saber compreender também essa diversidade, você não pode generalizar, assim como na Igreja Católica, porque esses grupos são instituição, né? Não são pessoas, são instituição que falam. Né? O pastor, quem fala pela instituição. Né? Diferente das nossas práticas. Nossas práticas são muito mais coletivas, familiares, né? O candomblé é muito mais. Por isso que não tem essa unidade que muita gente pensa, né? Não existe. Não que eu fiquei exigindo de forma, é uma forma racista de você ler uma realidade, uma configuração que era extremamente diferente. Como é que você vai ler? Isso quer dizer que é negativo? Eu acho que não. Mas entender essas composições, essas relações, e aí sim construir aliança naquilo que é civil, não na prática espiritual, mas que é civil. Né? Tanto assim, eu não quero dar aula de ninguém para falar de bodega nenhuma. Entendeu? O único que eu falo é filosofia de Fá, de filosofia, não é prática. As pessoas querem prática. As pessoas, quando você abre uma coisa, querem aprender como é que vai fazer o borogodó, como é que vai fazer o feitiço, a magia, não sei o quê. E tem muitas coisas extremamente equivocadas. Porque o babalaô ele é obrigado a ter um código de conduta para isso ser exigido. E eu vejo muitos jovens, acabei de ver um jovem agora que recebeu o Opelê para aprender o Opelê, ele fala uma bobagem que nenhum Odu fala sobre isso. Ele fala como se fosse uma verdade, que o babalaô não pode mexer com o Meridilogum. Quem ensinou ele isso? Quem disse isso para ele? Quem disse? Se o Bamboche foi um dos maiores babalaô, e na Nigéria vários babalaô manipulam o Meridilogum. Para ele ter razão, tem que me dizer que Odu está dito isso. Ele não sabe. Ele não conhece. Mas aí a vaidade dele, ou querer atingir alguém, que ele como um jovem não deveria fazer isso nunca, o coloca neste lugar. Fala como se fosse uma verdade. Mas nem tenho certeza que nem o olô dele disse isso. Porque senão vai ter que dizer em que Odu. Porque para Ifá tudo você tem que dizer Odu. Odu tal diz isso, 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 isso. Não há um Odu que fala sobre isso. Fake news. Fake sabe? news. Mas não é vaidade. Sim. Porque, infelizmente, a vaidade, às vezes, todo sacerdote, quando ele se deixa perder pela vaidade, ele acaba falando bobagem, ou acaba criando disputas e lugares que não tem sentido. Esse é o problema. É do ser humano, isso não tem a ver com o espiritual. Sim. Isso é do ser humano. Né? O ser humano, você tem coisas positivas e negativas. O Odu é positivo e negativo. O Odu nunca é um lado só. E as pessoas não aprendem. Então elas entram, mas de uma forma extremamente arrogante, prepotente, falam uma grande bobagem, cometem um grande erro. Mas quem faz sabe como é que vai normalizá-lo com tranquilidade. Quem faz isso. Entendeu? Mesmo eu que estou 18 anos de iniciado, pago um preço. Você imagina se não é um moleque desse que não vai pagar. Mas ele fala num grupo, eu vi num grupo, né? Eu nem respondo. Porque é de uma prepotência, de uma inverdade, o que ele fala, e não tem base na cultura de Ifá. Professor, vamos aproveitar que a gente falou um pouquinho de política, né? E a gente, no nosso último episódio, a gente recebeu a Valquíria, que é uma ex-vereadora de Niterói, e também milita, uma mulher preta da favela, também do candomblé. Parceira, conheço, Valquíria. Então. Valquíria é gente boa. E aí, a gente fez uma Lamento pergunta... que o Leonardo Jordano não tenha sido eleito deputado para manter a Valquíria como vereadora. E ela é uma figura muito potente, né? Eu tenho certeza que tem grande futuro aí na nossa política. Mas eu queria ouvir do senhor também, foi uma pergunta que a gente fez para ela, com relação à esquerda. Se o senhor acha que a esquerda falhou nos últimos anos, principalmente com a ascensão do bolsonarismo como um todo. Será que o senhor acha que, de repente, a esquerda, de 2018 para trás, assim, de repente, tenha deixado de dialogar com as massas, de entender os anseios sociais, e aí agora, né, também queria ouvir a opinião e a perspectiva do senhor com o novo governo? Bom, primeiro eu não diria que é só a esquerda, não. Acho que a sociedade brasileira toda falhou nessa questão. Falhou. Exemplo, a Igreja Católica, ela inibiu a teologia da libertação. Quando a Igreja Católica
passa a desestimular a teologia da libertação, que era o braço da Igreja Católica, que eles diziam que era comunista, não tem nada a ver com comunismo. Cristão é cristão. Que eu saiba, cristão é cristão. Não é? Mas era um braço que dialogava com as massas, com setores populares, numa configuração toda ligada à questão do dia a dia, das dificuldades, e como é que essa população se organizava para conseguir fazer valer os seus direitos. Quando ela faz isso, esses grupos deixam de estar nas comunidades, cresce o pior do neopentecostalismo. Porque tem coisas sadias, por isso que eu não generalizo, mas o pior. Sim. E cresce a teologia da prosperidade, que vai explorar, inclusive, e isso ganha também um contorno ideológico. Verdade. O bolsonarismo, ele não só tem sua base no campo religioso, ele tem na sua campo religioso e na base militar. Aonde você não tem guarda municipal, gente, hoje no Brasil? Onde você não tem polícia militar, que é maior do que o contingente do Exército? Não leram o Gramsci direito, né? Estruturas de poder são muito maiores do que as pessoas pensam. Claro que isso acaba também tendo um problema com a esquerda. Porque uma vez que chegou no poder, seus quadros foram para o poder, você imagina o cara militante ganhar R$1.500. Aí é nomeado e ganhar 4 como ganhou na loteria. E às vezes o cara que não está nem preparado para gestão. Porque uma coisa é entender gestão. Ok? E aí você fica brigando com o movimento social. Porque muitos dos quadros foram brigar com o movimento social. E segundo, o fator político de que não entenderam que se tem um grupo que tem um projeto de poder e cada vez mais cresce, é esses grupos religiosos. Não é religião. É poder por interesses econômicos. Eles deixam unidos. E conseguiram uma coisa: fidelizar o voto. Sim. Se tem um grupo que fidelizou o voto, é esse grupo, independente de partido. A tua questão de tudo quanto é buraco, tudo quanto é partido. Mudou o próprio Bolsonaro, mudou o partido e migrou os votos. O próprio partido, observa bem. Eles estão em vários lugares. Eles não estão preocupados com o partido. Só quem tem um único partido é a Igreja Universal, que é o republicano. O resto não tem partido. O resto está em tudo quanto é lugar. Porque eles são pragmáticos. E como a esquerda cometeu um erro, que foi o pragmatismo eleitoral, de fazer alianças eleitorais, porque parte desses grupos cresceram com apoio de esquerda. Vamos ser bem honestos, eles ficam irritados quando eu falo isso, mas foi. Teve gente que pagar a prefeitura fez acordo com pastores duvidosos. Duvidosos. Eu posso dar vários exemplos. Então, quando eu vim com moral, e lá, como é que você me explica a Belfort Roxo? Ou não foi? Fizeram. E assim também o Partido dos Trabalhadores, que eu fui um militante histórico lá, não sei o quê, hoje eu não estou, né? Embora todo mundo ache que eu sou petista, a minha cara pública ainda é essa, todo mundo diz, não, Ivanildo, não adianta, que a tua cara pública não tem jeito. Por causa da minha forma ligada a movimento, entendeu? Mas fizeram. Tanto que o que me tirou do PT, o que me fez sair, foi a aliança. Justamente em 2010, se eu não me engano, Crivella e Lindbergh. Como é que eu poderia? Porque para mim não é o adversário, é o cara que quer me destruir. Sim. Quando o cara é adversário, tudo bem, né? Você faz composição tática aquele, mas quando o cara é inimigo, ele o tempo todo a estrutura de poder dele. Eu disse isso, inclusive, para o Lula pessoalmente, no Instituto Lula. Eu disse, inclusive, para Dilma, no Palácio, em 2013, quando começou aquela confusão, não sei o que e tal, chamaram de movimento e tal, eu disse. Se tu observar, eles cresceram a partir disso. Nessas alianças. Ok? Isso. Então, essa é uma questão que está aí colocada. E os setores populares, alguns deles, não entenderam isso. Porque mesmo no setor popular você tem evangélicos. Você tem pessoas... Eu te dou a maior experiência. Todo mundo está hoje em ciência e tal, mas a construção do Kleber Lucas, quem faz somos nós. Quando eu levo fazer o mestrado e para o doutorado dele. Fala isso publicamente. Todo mundo chamava o Kleber Lucas de conservador, de não sei o que e tal, porque ele cantou gospel. E eu dizia, vocês estão equivocados. Porque o que me interessa é construir uma liderança negra
que possa dizer para a massa negra que essas ideias não vingar. E conseguimos, viu? Foi cantar lá na posse. Todo mundo hoje, mas somos nós. Quando eu levo ele dentro de uma casa de candomblé, quando eu começo a conversar com ele, quando ele é perseguido, a gente dá a mão a ele, aí vai para a universidade lá, foi meu aluno lá, fazer o mestrado, hoje ele está no doutorado. Percebe? Construir quadro, a esquerda não fez isso. Porque a esquerda clássica, ela tem como campo de celeiro de quadros o quê? Movimento estudantil e movimento sindical. Ela não entra nas bases populares, é muito mais para fazer. Não é à toa que os quadros populares têm muito pouca referência. Sim. É estudantil ou sindical. Isso é clássico da esquerda. Lógica capital trabalho. Essa lógica ortodoxa, vamos assim dizer, do marxismo, tem pouca aplicabilidade no país como o nosso. Sim, de muita informalidade. Você está lidando com um país com informalidade, muita favela, como é que você vai lidar? Onde a lógica do capital e trabalho não é o capital que você pensa, a lógica o cara tem que ser camelô hoje para levar o dinheiro hoje, para deixar o pão para amanhã para a criança e deixar a carne para ter o almoço. Entendeu? É hoje. Não é 30 dias para salário. Então não tem nem como fazer reivindicação para melhorar o salário. E hoje, com essa informalidade que cresceu mais ainda, precarizado, como é que você vai trabalhar? Por isso que o sindicato perderam força. Então, a esquerda precisa fazer uma releitura de um país como o nosso. E aonde a questão da intolerância religiosa, para eles, é uma questão secundária. E hoje ela é central para a democracia. É verdade. Não é à toa que eles usaram isso. A direita consegue instrumentalizar melhor isso. Então, primeiro isto. Segunda questão do novo governo, eu tenho esperança, mas preocupações. Observe como é que está montando o governo. O Lula é um cara lúcido para o momento. Observe o que ele está dizendo. Todo mundo tem que conversar com o Congresso. Se não conversar, lá cai. Esse é o problema da massa, nós não entendemos isso. A gente ganha o governo, mas não governa. Toda vez que nós fomos com emoção ganhar o governo, a gente depois não governa. Vai ficar todo mundo reclamando. Porque a lógica de governar tem a ver com o parlamento. Assim é a Câmara Municipal. Sim. Você não faz maioria, entendeu? Por isso que os evangélicos ficam tudo lá quietinho, aguardando o negócio deles. O Centrão fez isso com o Bolsonaro, que achou que não ia fazer, embora ele era do Centrão. Né? Na hora H, agora e aí? Me dá o orçamento secreto. Entendeu? O cara virou rainha da Inglaterra. Ok? Então, por quê? Porque a Casa Legislativa, ela acaba sendo um fator de governança. Sim. Senão cai. Dilma é um exemplo disso. E um aspecto importante que me chamou muito a atenção na cerimônia de posse, né? E é uma coisa que às vezes as pessoas que não têm muito conhecimento dessa importância que o senhor está falando, quem dá a posse, quem nomeia o presidente é o Congresso. É o Congresso. São os líderes do Congresso. Essa solenidade mostra a importância do parlamento para a nossa sociedade. Porque lá é a casa do povo. O outro foi eleito pelo povo, mas e lá legitima a entrada do presidente escolhido. Então, mas lá a casa do povo não é do povo, é das oligarquias. Ainda é isto. Ok? E até as oligarquias religiosas. Então tem que entender qual é a nossa bancada. Se tiver 2, 3 lá nossos, já é muito. Entendeu? Entendeu? Não tem. Então, entender essa correlação de força, ela é importante. Mas para isso tem que ter mobilização popular. Foi que no governo anterior desmobilizaram. Esse, pelo contrário, ele vai ter posição na rua. Sim. Dos caras. Então vai ter que ter contraponto. Talvez até nos obrigue a ter uma relação diferente. Talvez essa é um pouco a minha esperança. Do ponto de vista social, eu acho que acertou. Eu estou com a irritação de meus amigos, né, de grupos organizados dentro do partido, né, gente que achou que ia ser ministro, dormiu ministro e amanheceu fora, foi muito grande. Né? E o nosso papel é fortalecer os que estão lá. Por exemplo, eu estou fazendo uma atividade agora no dia 21 e já convidei o Silvio Almeida, que eu vi jovem. Pouca gente é jovem, Almeida eu vi jovem. Eu era dirigente do Movimento Negro, do Livre Nacional, o Silvio Almeida era jovem. Ligado ao PCdoB, ao negro. Pouca gente sabe disso. Tanto que a performance dele política está surpreendendo para quem não o conhece. E sendo uma das maiores esperanças Percebe? do novo governo. Percebe? Percebe? Mas eu não sabe, mas eu conheço o Silvio Almeida. Falar comigo, inclusive. O convidei para estar aqui.
no dia 18, 19 e 20. Ele disse que vem. Convidei a Aniele, que é a da mais jovem, digamos, que é mais inexperiente, digamos, mas vai ganhar experiência nesse campo. Mas ela vai ganhar experiência. O nosso papel não é dizer que não sei. Ela tem qualidade, tem potencial, tem possibilidade. Ela é jovem. Sim. Entendeu? Vai aprender a lidar com esse instrumento. Que é importante, convidei, que o pai dela é um ex-aluno da FUNABEM. A gente sabe disso. Né? Conversa com a família, tem boas relações com a família. Que venha. Conversei com o João Jorge do Olodum, que é um quadro brilhante. A entrevista dele que ele leu no Globo é de ministro. Quadro, meu amigo há mais de 40 anos. Já me ligou logo e tal, virá. E a Margarete Menezes. E o meu amigo Zulu. Percebe? Então, o papel, às vezes, não é da vaidade de que eu não estou lá. Todo mundo me pergunta assim, pô, o Ivoni está fora, uma injustiça, não te vi. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a causa. Sim. Tudo bom, se a gente tem experiência, tem, mas você tem que entender, ainda mais para nós, você bem, a Aniele não, a Aniele é católica, mas o Silvio Almeida, pouca gente sabe, ele é IAU, raspado, jovem, deu obrigação de 1 ano recentemente. Certo? A Margarete Menezes é do Candomblé, o João Jorge é do Candomblé. Pela primeira vez você tem 2 ministros com essa identidade, embora não é dita. Sim. Aí eu estou preocupado com a Daniela do Vaguinho, que é crente, por causa da maluquice. Percebe? Eu estou preocupado com os meus. Sim, lógico. Como é que eu fortaleço os meus e como é que eu trato de uma agenda que eles possam fortalecer. Aí eu ficar reclamando. Porque a Daniela é evangélica, que de fato é, e tem um outro também, que botaram também que é evangélico, né? Acho que é o nome dele agora, mas mesma coisa, entendeu? Percebe? Mas o importante é que dessa vez, diferente da outra, eu tenho 2 lá. Que abre um espaço para os mais. E eu tenho que fortalecer esses 2 a partir da agenda. Então, estamos fazendo essa atividade, vamos lançar um relatório com a Unesco, né? Vai repercutir muito sobre intolerância religiosa em todo o Brasil, na América Latina, no Caribe, um trabalho acadêmico, vai repercutir muito com a Unesco. Porque tem gente que só sabe fazer movimento com dinheiro, né? Nós fazemos com parceiros. Nós não temos muito dinheiro. Mas o 18, a OAB vai ajudar no Coffee Break, estamos trazendo gente do Brasil todo. No dia 19, que nós temos o lançamento do livro, a DPU está pagando o coquetel, vocês estão convidados lá para poder ir para o coquetel. Entendeu? Nós vamos fazer lá o coquetel com a DPU. Percebe? No dia 20, eu recebo uma delegação de Princeton, é uma agenda mais um pouco fechada, e no 21 a gente faz um festival cultural interreligioso, que é bom que vocês divulguem. E sinta-se a vontade de divulgar aqui a programação. Porque todo mundo lá, porque vai ser atividades culturais, interreligiosas, o dia vai ser todo, onde esse no dia 21? Na Cinelândia, ao vivo, o público tem que estar lá. Entendeu? Tem que estar lá cobrindo, participando. Com toda certeza. E aí vamos fazer um show interreligioso, né, com o Padre Omar, que o cardeal já convocou para estar lá, com o Kleber Lucas, a banda Aurê, que é a nossa banda, que canta a nossa cara, né, com a banda Júlio Dias, não sei o que tal. Toda a estrutura apoiada pela Rede Globo. Aí nego, pois é, meu amigo, não é Record. Se eu for lá na Record, não vai. Porque a nossa galera tem isso, né? Entendeu? Não, você pode dizer baixo, eu não posso dizer não, porque para esta agenda ela tem sido uma aliada importante. Eu sou da velha escola do aliado tático e estratégico, né? Perfeito. Eu sou da Foi o que a gente estava falando aqui pouco antes, a gente fora do ar, né? Percebe? Tem que ter amigos. Então, tem que ter habilidade de saber fazer. Então, a Globo está apoiando, né? Está dando a estrutura de som, de palco, não sei o que e tal. Eu gostaria que o sindicato me desse, mas não deu. Né? Eu gostaria que o mandato nosso não desse, mas não deu. Porque essa é a questão central. Se a gente não esse foi um campo político que cresceu independente. Porque uma coisa os partidos querem cooptar, eles não querem apoiar. As pessoas não sabem lidar com lideranças. Percebe? Eu tenho. E ser independente, você paga um preço. Por exemplo, você foi muito independente. E olha que eu fui a Cuba em 84 e a Moscou. Percebe? Mas eu aprendi que uma causa ela é maior do que as pessoas pensam. Porque é uma pessoa. Verdade. Eu sou um cara que sou movido pela causa. Tanto que na política, quando eu era pré-candidato ao Senado, era isso.
O pessoal, não, é a causa, porque o senador tem tempo de televisão. Digamos que eu tivesse 10% dos votos, nem me elegesse. Mas tu imagina, para nós, que ninguém está olhando para nós de forma diferente, e, no entanto, quiseram que eu fosse deputado federal. Chegaram a me oferecer um bom dinheiro e eu não aceitei. E muita gente dizia, se você fosse candidato, você estaria eleito. O problema não é estar eleito. Eu digo para todo mundo que eu estou com 68 anos de idade, eu não estou catando emprego, eu sou funcionário público federal aposentado, no Arquivo Nacional. Eu sou um cara movido pela causa. Sim. Não sou ingênuo. Quem pensa que eu sou ingênuo, dança. Né? Mas eu sei muito bem qual é o legado que nós temos que deixar num momento como esse. Sim. E de um grupo extremamente vulnerável na sociedade brasileira. Sim. Candomblé, nós somos minoria, não somos maioria, nem na Bahia. Embora a gente dê uma identidade cultural expressiva para o Brasil, mas nós não somos, do ponto de vista de grupos chamados religiosos. Os hegemônicos são os cristãos, gente. Sim. Entendeu? Os kardecistas dialogam com os cristãos porque ele também é cristão. Entendeu? Nós não somos. Então, veja bem, então a gente tem que pensar que a luta pela diversidade, pela democracia, mesmo a democracia que nós defendemos agora na eleição, é uma democracia liberal. É uma democracia que manda a polícia matar o pessoal na comunidade. Essa é a democracia que nós temos que defender nesse momento. Mas como é que a gente amplia essa democracia? É uma tarefa de novas gerações que virão por aí. Sim. A gente já chegou até aqui, né? Botamos pretinho para estudar. Deu encrenca do caramba, né? Percebe? Eu sou da geração que lutou isso. Botou a turma na universidade, tá dando encrenca até agora, né? Entendeu? Voltou para viajar no avião. Entendeu? Agora espera mais um bocadinho então. Então eu espero. No Ministério. Esse governo que eu espero, sei das suas dificuldades, não vai ser fácil, mas eu acho que nós temos que apoiar também com uma base crítica. Sim, que o faça avançar. Né? Verdade. Que o faça avançar, porque a disputa está dada. A disputa está dada, né? Mas nosso papel é fazê-lo andar. Melhor do que o que saiu, com certeza será, com todas as suas dificuldades. Eu não tenho ingenuidade para isso, não. Eu digo para o pessoal, meu filho, eu enfrentei a ditadura, sou da turma que inventou a ditadura. Você não sabe nem o que é isso. Você não sabe, você só imagina, não é porque eu acho, eu ouvi, eu disse, não, eu vivi, eu vivi. Entendeu? Vivi e lutei na resistência, entendeu? Lutei para ter eleições diretas, eu lutei, entendeu? Né? Eu lutei para que tivesse cota, teve política de ação afirmativa, para que o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, acabasse com o Código de Menores. Eu sou dessa geração, eu fui ator ativo nessa. Eu sou 45 anos de militância. Entendeu? E continuo militante, eu sou um acadêmico militante. E a gente já está se encaminhando para o final, né? Tem poucas perguntas, mas uma figura como o senhor, que é um professor e que acaba inspirando a gente fica curioso para saber quem o inspira, né? Quem o inspira assim na sua vida profissional. Não, pessoal. Primeiro quem me inspirou foi minha ancestralidade, né? Porque há muita coisa que, se você observar, eu não gosto de dizer que eu sou aquele cara que venceu na vida, né? Exemplo, eu seria o maior exemplo do liberalismo. O cara que veio de baixo chegou dando mérito, né? Sim. O discurso do mérito, né? Para legitimar o mérito de Locke, ó. Entendeu? Só um exemplo. Eu não permito isso. Eu sempre, toda a minha vida foi através de lutas coletivas. Quem me inspira é a minha ancestralidade primeira, né? Porque eu sou conduzido a lugares que eu nem acho, né? Racionalmente, se eu olhar que foi uma grande articulação política que eu fiz, ou uma estratégia que me levou, às vezes me levam mesmo. Esse momento mesmo que eu estou vivendo 21, sem um dinheiro, fazer o que nós estamos fazendo, só com articulação, isso é o caminho, né? Então a minha ancestralidade me inspira muito, né? Até porque nós somos continuidade, na cultura africana você nunca é indivíduo, ou é quando você acha que você é indivíduo, isso é continuidade. E o mestre Pires foi um cara que me inspirou muito, né? Claro, além de pessoas como Togo Yoruba, né, que me ajudou contribuindo na formação, os militantes e militantes do movimento negro têm muito na minha formação, tanto que eu digo sempre que eu sou uma construção coletiva, de fato. Né, os ex-alunos da FUNABEM, né, eu nunca deixo, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer de onde eu vim, como eu vim, as condições que eu vim, até porque eu contrariei as estatísticas, era para estar morto há muito tempo. Poucos conseguem chegar nesses espaços, ainda mais na academia.
Né? Agora, é inegável que Lélia Gonzalez tem um papel, o Abdias tem um papel, o Caó tem um papel, Solano Trindade, né? A Beatriz Nascimento. Eu lembro que eu era aluno da FUNABEM quando eu vi pela primeira vez no Bom Dia, lá no jornal de meio-dia, a Beatriz falando que as favelas eram questão de quilombo. Eu era aluno ainda da FUNABEM, vendo a Beatriz Nascimento. Né? E claro que do ponto de vista internacional tem muita gente, como Mandela, como o Luther King mesmo, né? Rosa Parks. Eu sempre fui um cara muito antenado nas lutas, inclusive, da África. Sim. Agora, se não fosse Fá, eu não chegaria onde eu estou. Que bom, que bom. E aí a gente tem um quadro agora, Babo, que a gente quer que o senhor fique muito à vontade, que é... O nome dele é Rir é um ato de resistência, né? Porque a gente sabe que a caminhada não é fácil, né? Mas normalmente ela proporciona algumas histórias, e às vezes umas histórias engraçadas. Então a gente criou esse quadro que é para o senhor poder contar uma história engraçada ou inusitada que já tenha vivido na sua vida pessoal, na sua vida profissional, porque a gente acha que o humor é importante, né? Assim, para lidar com certas coisas, entendeu? Então não sei se tem alguma história aí que... Não, eu não estou lembrando de... Tem vários fatores, né? Quem está lidando com o mundo popular, a população é muito sábia, né? E muito irônica. É muito irônica, muito irônica. E se você... O grande problema de um acadêmico é ele não ficar no castelo da academia, né? E nem achar que ele sabe mais do que ninguém. Ele sempre saber lidar com a população, né? Você não esquecer que você veio do povo, você é um cara do povo e como é que lidar. E tem coisas interessantes. Quando uma pessoa me aborda, a compreensão que eles têm da minha figura ou do que eu estou fazendo é totalmente diferente. Né? Então tem muitas coisas engraçadas que eu escuto, né? Exemplo, a Ivani estava lá na Estranja representando a Maria, tá com nós mesmo, não sei o que e tal, né? A forma jocosa com que as pessoas falam, mas também orgulhosa, né? Sim. Porque é interessante que você não percebe, você acha que ninguém percebe o que você está fazendo, mas está todo mundo de olho. Sim. Não só o mundo político, até para formular suas críticas e seus campos de disputa, e o campo popular. Né? O campo popular. Então eu tenho vivido muita coisa engraçada nesse campo. Não tem uma que eu posso dizer agora marcante, mas é muito interessante aquelas pessoas, às vezes, simples de rua, rua simples. Tá ali, às vezes, quando eu entro na universidade, tem uns meninos, né, os carroceiros ali, a turma toda, em frente ao FRJ, né? Sim. Me aborda. Aí, quando você acha, não, o cara me viu, sabe aonde? Na loja que vende televisão. Eu vi o senhor no RJ agora, no Bom Dia agora. Tu tá achando que o cara viu em casa? Não, ele viu na loja. Caraca. Né, entendeu? Então, assim, como é que eles se apropriam, né? E que você tem que ter muita atenção do que você faz. E, ao mesmo tempo, por mais que seja, às vezes que, do ponto de vista de lidar, você está, às vezes, cansado, enfadonho, mas tem que ter um carinho de deixar as pessoas se apropriarem, né, daquilo que você faz e te dar o feedback, né? Seja no trem, eu ando de trem. Embora eu tenha um carro, mas eu ando de trem. Às vezes eu vou para lugares de trem, de metrô, porque é para você não perder o campo da realidade. Então é muito interessante da forma como é que eu sou abordado. Umas pessoas, por exemplo, tem uma senhora que às vezes veio falar comigo, não, e aí? Eu vejo muito senhor, não sei o que, o senhor não me vê, não? Eu vejo só pela televisão. Como é que eu vou ver a pessoa pela televisão? Essa é inusitada, entendeu? Aí eu tenho que dizer, não, tudo bem, o senhor não me vê, não? Como é que eu vou ver? Entendeu? Ela me vê na televisão, mas como é que eu vou ver? bastante seu eu Entendeu? O senhor não me vê, não? Entendeu? São coisas que você tem que saber lidar e não dá nem para ridicularizar. Esse é um fato inusitado, divertido e humor, você não pode dizer. Então, como é que você vai lidar com isso? Então, são coisas assim que são abordadas e que eu tenho que ter muita entendimento, né, de que aquelas pessoas veem você numa certa esperança, mas elas também são uma esperança de dizer que você está no caminho certo. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Professor, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. O senhor é uma figura que inspira a gente, né? Nossa. Não só pela questão da fé, da história, e eu acho que a gente procurou aqui humanizar mesmo a sua figura, a sua história, porque a gente sabia que ia ser muito rica, como foi. E obrigado, Olha, obrigado. Olha, eu nunca dei uma entrevista
eu só dou parte, né? Nessa magnitude, nessa construção, como ela foi feita. Ficamos honrados. Isso aí é raro para muita gente. Tem parte que muita gente sabe que sou filho de prostituta, minha mãe, né? Inclusive um dado interessante, quando eu vou à Praça 11, volto à Praça 11, né, para saber a história dela, ver e tal, aí eu conheci a Dona da Bahia, né? Engraçada, Dona Bahia. Aí a da Bahia me vê, quando uma pessoa disse para ela assim, você não lembra desse menino? Ela falou, não, ele é bonito, vejo ele na televisão, papai bonito e tal. Aí disse para ele é o Paulinho, filho da Sônia, porque a prostituta ela tem o nome de guerra, dá o nome de guerra ao filho. Aí ela falou, Paulinho, eu troquei muita fralda dele, ela diz. Aí ela fala assim, isso até eu uso na minha tese de doutorado, né? Aí ela diz assim, troquei muita fralda dele, a sua mãe te dava comida aos domingos, te trazia tudo aqui na comunidade, você bem arrumadinho e tal, você vinha cantando, batendo palma. Aí ela dizia, da Bahia, olha, esse é o meu bebê. Aí a da Bahia dizia assim, ele é esperto, inteligente. Minha mãe dizia para ele assim, ele vai ser doutor. Ela disse isso. Então, quando eu vou acabar minha tese de doutorado, eu lembro dessa história. Então, eu faço um prólogo contando essa história e dedicando a minha tese de doutorado a uma prostituta da Praça 11. Nossa. Que é ela. Obrigado por compartilhar essa história incrível. Sinta-se à vontade de voltar aqui mais vezes, as portas estão abertas e obrigado mesmo, que venha as próximas. É uma honra. Real, Prazer. Então, edificante. eu sou diferente por isso. Tem gente que me vê na batalha, na luta, a figura pública é uma coisa, né? Mas não sabe que é a essência que me move. Então, eu jamais posso trair esse ideal da Sônia. E essa é a essência do nosso podcast. Do Humaniza Podcast. Nosso projeto é exatamente esse. É humanizar não só o tema, mas quem fala sobre ele. E dar voz, né? Dar rosto. Muito obrigado. Isso, obrigado. De uma maneira, até fazer uma colocação aqui, quando a gente começou o projeto, o Vinícius fez uma apresentação de PowerPoint e a gente foi colocando possíveis convidados. O senhor foi o primeiro convidado. Foi o primeiro, foi unânime. As pessoas que a gente queria o espaço, assim, ó, a gente vai receber o Ivanildo Santos. Nunca nem falou, vai receber o Ivanildo Santos. A gente vai trazer esse Mas cara eu sou aqui. uma pessoa muito mais simples do que as pessoas pensam. Você viu que o mal fez contato, né? Você viu, a gente não estava achando lugar aqui. Eu estava com o carro aqui, por uns 10 minutos aqui na frente, ela ligando para ver, eu mandando ver. Aí consegui estacionar ali. Então, na hora que você abriu, eu estava estacionando o carro. Porque, assim, as pessoas, às vezes, elas me convidam, acham que eu não vou. Tem gente que acha, não, cara, tão importante. Não, o dia que você perder a essência do lugar que você veio, percebe? Às vezes tem lugar até que eu não sei nem o que é, nem qual é o apito que a pessoa toca do ponto de vista ideológico. Eu sou um cara de esquerda, mas não tem, mas eu não tenho esse problema. Até o Malafaia, no programa que foi comigo, no Bial, entendeu? O negócio achou que ele ia ganhar, ele perdeu. Porque você tem que ter muita noção de que muita gente que você não conhece acredita em você e impulsiona. Sim. Entendeu? Então, muitas lideranças de esquerda se perderam por conta disso. O cara entra na estrutura e aí esquece do que lugar veio. Por isso que eu ando de meto na Mangueira, eu sempre ando para cá, ando para lá, entendeu? Às vezes eu vou num lugar comprar um jornal, para o pessoal me ver que eu comprei jornal, para deixar de não, Ivanildo, não sei o quê, entendeu? Então, quando me convidam, você vê, domingo. E ontem eu fui dormir tarde, porque eu estava fazendo coisa religiosa tarde, né? Fazendo ebó do pessoal e tal, mas domingo de manhã, não vou lá. Entendeu? Eu só não vou quando às vezes a minha agenda não me avisa, né? Ou algum problema que às vezes eu esqueço também, né? Mas fora disso eu vou. Guarda aquela liceira que ela fica reclamando. Venha mais vezes, professor. É porque é importante, porque vocês são jovens, né? Vocês estão numa pegada, entendeu? Então a gente tem que, no fundo, ser inspirador. Então eu nunca trabalhei com essa prepotência, né? De achar que eu sou maior do que todo mundo. E foi muito inspirador, foi Sabe? uma injeção de energia. Sabe? Eu não vou não. E eu sei assim, o quanto as pessoas, às vezes, de outros lugares, elas sabem, me tem como referência, né? E como você falou, não vou lá, eu nem vem. O cara nem sabe o que era. Tem gente que conhece, entendeu? Mas tem gente que tem o desejo de estar perto. Não tem mais essa, né? Tem gente que às vezes quer saber, não sabe que é de carne e osso mesmo? Ou esse cara é um personagem? Né? E hoje, é um personagem, não. E hoje o pessoal teve essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais a fundo, né? Com certeza. E dia 21, todo mundo presente na Cinelândia. Cinelândia, nós vamos fazer uma atividade que é boa para todos nós. Com certeza. Começa dia 18 e 18 dia 21 no Centro Cultural. 18 é um seminário o dia todo no Centro Cultural da Justiça. Dia 19 é à tarde no Centro Cultural da Justiça, o lançamento do relatório, o coquetel. 20 já é
é um filme chamado Fé e Fúria, que fala do tráfico nas comunidades, um filme que está fazendo o maior sucesso, mas eu vou receber o pessoal da Universidade de Princeton, e agora dia 18 é o dia todo na Cinelândia, com tudo que tem direito, com barraca Estaremos lá com toda certeza. Vamos lá. Estaremos lá. Então é isso. Tá bom? Começamos o nosso Humaniza Podcast com o pé direito, recebendo ele, o Baba, professor Ivanido Santos. Venha mais vezes. E é isso. Muito Fechado. obrigado. Valeu, gente. Tamo junto.